sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o quarto episódio de Ishun de Tyrio, o anime do curandeiro clandestino. O anime ele retoma de onde havia parado, né, com a Krishna tendo atirado ali nos Zenos, e bem como eu havia imaginado, não foi porque ela percebeu que ele era o mediador, coisa do tipo, e sim também porque ela, né, a guarda real estava envolvida em outro assunto, né, em outro mistério, em outro crime, que era o envolvimento ali de sequestro de crianças, né? Crianças estavam sendo sequestradas e sendo vendidas como escravos. Lembrando que neste reino, aí no reino de Erzet, a escravidão é algo legalizado, ou seja, você pode comprar e vender escravos, só que essas crianças estavam sendo capturadas e sendo vendidas como escravo de maneira ilegal, ou seja, não estavam passando pelo processo correto. Os caras estavam sequestrando e vendendo de forma ilegal e não passando pelo processo correto de escravidão. Então, quando ela viu ali uma elfa com um humano, ela pensou, esse cara está envolvido com os sequestradores de crianças, né, com o comércio de escravo ilegal ali, afinal são de espécies diferentes, não tinha como a menina ser filha dele. Por isso que ela já saiu atirando. E aí a Lily, né, que ficou desesperada ali, fala que não, que ela estava enganada, que não era aquilo, que o Zenos era o salvador dela, estava ajudando ela. Aí depois da menina falar aquilo, ela pensa, opa, né, ela percebe, eita, acho que eu fiz besteira, né. Ela fala, não se preocupa não, ele vai ficar paralisado por um tempinho, mas logo logo passa, né. Ela pede desculpa ali, mas a merda já estava feita. E ela comenta ali que seu único defeito é ter pavio curto, né, ser apressada. Aí o Zenos fala, pô, achei que teu único defeito era a falta do seu sentido de direção, que quando ela chegou, ela falou que o único defeito é que ela se perdia facilmente, não tinha sentido de direção. E agora fala que o único defeito é pavio curto. Isso é um dos pontos engraçados do episódio, que a cada momento ela vai falando que tem um único defeito e é sempre um defeito diferente, né? Sentido de direção, pavio curto, língua sensível para comida quente, né? Toda hora é um defeito diferente. E ela fala que só tem um defeito. E ela ali fica surpresa pelo Zenos estar ileso, né? Pô, o cara saiu ileso. Ela fica surpresa. Como você conseguiu se defender? Por que você tá inteiro assim? Aí o Zenos fala que usou ali uma barreira, né? Uma magia defensiva. Então a Krishna, com a sua cabeça, começa a delirar ali que o Zenos é um mestre em magia defensiva, que é alguém que ficou recluso por muito tempo e acabou dominando a magia defensiva, né? Começa a delirar ali que ele era o mestre, apesar dele tentar negar que não era esse o caso. Fala, não sou mestre nem nada, não, só usei magia defensiva comum, normal. E ela, no delírio dela, desacreditando que seja algo comum, algo normal, porque ela sabe, o conhecimento comum dela é que uma barreira comum não seria capaz de suportar o ataque que ela disparou. Bom, de toda forma, nessa interação que eles estão tendo ali, ela também pediu desculpas, né? Falou das doiduras dela e dos defeitos que só foi aumentando. O sentido para nome também é ruim, ser perfeccionista, outros defeitos que ela apresenta ali. E se apresenta ali como Krishna, a vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros. Aí o Zenos ali ele já se recorda do nome que foi comentado com eles mais cedo. E pede a cooperação dos Zenos na investigação dela e mostra ali a Carmila sorrindo. E nesse episódio ela se divertiu pra caramba, pois os mau agouro tudinho que ela apontou no episódio passado aconteceu agora. Tu fica esperto, chama a atenção desse tipo de mulher perigosa, mais uma mulher perigosa aqui pra clínica. Ela alertou os Zenos e o Zenos não tava acreditando, agora se lascou, se envolveu com outra mulher perigosa. O Zenos colocou ali uma bandeira, né? Achou uma bandeira ali na sua casa pra manter os outros longe, né? Porque afinal tinha alguém perigoso ali com ele, a Krishna da Ordem dos Cavaleiros. Se o pessoal da favela ali, do submundo da favela fosse lá, ia dar confusão, ia dar BO. Então começa ali uma conversa da Krishna com os Zenos e a Lily tá ali também, né? E assim, o Zenos nem queria ajudar em nada, mas a Krishna já começou a falando ali do seu serviço, da sua missão secreta. E apesar de ser a missão secreta, ela já sai expondo tudo ali, né? Ela até comenta que tá expondo tudo porque acredita que só vai ter a cooperação dele se ela falar todas as coisas. E engraçado, pro homem lagarto ela não sabe expor as coisas, mas pra ele que é humano ela sabe expor, né? Por que será? Aí tem coisa. Enfim, então ela começa a falar que tá ali atrás de um certo indivíduo, que pode ser alguém perigoso, vai falando, e que é basicamente o mediador. Ela quer achar o mediador, quem foi o mediador entre as três facções, pra tá todo mundo ali na paz agora. Ela quer saber quem foi esse cara que fez todo mundo entrar em trégua ali e ficar na paz. E aí, quando ela fala isso, o Zenos percebe que ela tá procurando ele, né? Que ela tá atrás do mediador, que no caso é ele. Ela começa a comentar ali que até ameaçou ali o pessoal semi-humano, só que eles não falaram nada. Aí começa a falar que esse mediador deve controlar os caras muito bem. E fala que esse mediador é um servo do diabo. E depois só vai piorando. De servo do diabo passa pra raiz do mal, origem do mal, só vai piorando depois os apelidos aí pra esse mediador. Aí os Zenos, né, disfarçadamente, tenta falar, pô, talvez esse cara seja alguém que não quer ir chamar atenção, né, quer ficar dando ele ali só de boa, tranquilo, que é melhor deixar ele em paz, né, sem procurar ele, volta pra casa, fica lá de boa, deixa o cara em paz, ele só quer, vai ver ele alguém que só quer ficar de boa. E a Krishna questiona ali, devido ao modo dele falar, né, se ele conhecia o mediador, porque a forma que ele fala é como se fosse alguém que conhecesse. Ele fala, não, é só o meu instinto que fala, né, é só o meu instinto. E a Krishna continua especulando ali, né, do receio que ela tem sobre esse mediador. Pô, um cara com o poder de unir todas essas facções aqui da favela, com o tempo, pode se tornar uma ameaça pro reino, né? Aí ali ele tenta ali ajudar também a fazer a Krishna desistir dessa ideia de procurar do mediador. Aí ela começa a falar, pô, eu não acho que esse cara aí esteja pensando em algo tão grande, né? Ele pode ser meio rígido com questão do dinheiro, mas que lá no fundo ele é só alguém que não quer ver os outros se machucando, né?
Aí depois da Lily falar isso, a Krishna de novo pergunta se ela conhece o mediador, se sabe quem é. E ela disfarçadamente, né, tenta falar, não sei nada não, não conheço nada não, né. Aí de toda forma o Zenos tenta ali apressar pra ela sair de toda forma da casa dele, né, fala, "Ó, vamos lá, eu vou te mostrar o caminho pra você poder sair daqui, né. E ela sabe, você quer mesmo que eu vá embora? Fala, não, porque você tem uma missão muito importante, né. Ela tá, exatamente, né. Ele fazendo o máximo possível pra tirar dali. E quando tava guiando ela pra sair dali da casa, ela vê ali uma cama e pergunta, pô, por que tem uma cama aqui nesse lugar? O Zenos ali não podia se revelando a sua profissão, não, eu sou um curandeiro ilegal, né? Ou mesmo que falasse que era só um curandeiro, ela podia pedir o crachá dele de identificação, né? Pra abrir uma clínica ou registro, e ela é da Ordem dos Cavaleiros, então podia prender ele por é, trabalhar de forma ilegal, né? Realizar o trabalho de forma ilegal, então ele não podia falar ali que era um curandeiro, que era, fazia parte da clínica dele, que poderia complicar ele de outra forma. Aí ele fala, não, essa cama aí tá sobrando, eu vou jogar fora. Aí ela falou, opa, vai jogar fora? E se eu alugar aqui, bem, eu alugo espaço pra dormir aqui, o que, é que você acha? O Zenos fica assim, como assim alugar espaço pra dormir aqui? Fala, não, se eu tiver aqui uma base na favela, sei que até é mais fácil pra eu poder me movimentar, me locomover, investigar a região, assim, não se preocupa não, eu vou te pagar certinho, eu vou alugar a cama. E o Zenos acaba aceitando o acordo ali, né? Como que ele vai negar agora? Como que ele vai falar, não, eu não aceito, não, como que ele vai negar sem levantar a bandeira, né? Literalmente ele sem dar margem ali pra Krishna. Então ele acaba aceitando esse acordo inconveniente pra ele. E a Carmila ali sussurrando no ouvido do Zenos. E assim como já era comum, mais uma mulher perigosa é acolhida pela clínica, né? A Carmila se divertindo a peça com o Zenos nessa situação. E depois disso temos ali a Lily, né? Agora vai começar o show da Lily. Oferece ali um chá pra Krishna, na maior má vontade. Ela morrendo de ciúme, começa o show de ciúme dela ali. Fala pro Zenos dar colinho pra ela, acaricia a cabeça dela. Ela começa ali, né? Fazer umas coisas só pra o chá do Zenos, pentear a cabeça dele. Começa a fazer várias coisas ali, porque ela tá morrendo de ciúme e quer mostrar ali pra Krishna, né? Como a própria Carmila sussurra ali no ouvido do Zenos. Ela tá fazendo isso porque ela tá com ciúme e quer mostrar pra Krishna que é muito mais próxima de você, que ela não é bem-vinda aqui, que ela não tem nada com o Zenos. Aqui ela, Lily, é mais próxima do Zenos do que a Krishna é ou vai ser. Fora também que ela tava com raiva da Krishna por ter tirado os Zenos antes. Então ela tava ali tentando, de alguma forma, marcar seu território em cima dos Zenos. Né? Até porque a concorrência já tá muito grande. Ela não quer mais outra da concorrência. Então a Lily ali tenta fazer isso. Mas a Krishna não tá nem aí. Porque a Lily tá fazendo, tá lá só com seu chazinho de boa, tomando lá, queimando as linhas. E ali ele vai ficando com raiva disso, porque, pô, não tá dando certo. O que, que eu tô falando de fazer esse filme aqui? Não tá dando certo. Não, tá pra ela se tocar e vazar dali. Aí ali ele fala, eu vou apelar, vou usar o que a Carmila me ensinou. Segura o rosto do Zenos, vira pra ela e fala, Zenos, eu não vou te deixar dormir essa noite. Cara, o que, que a Carmila tá ensinando pro raio dessa menina, bicho? Isso é coisa que se ensina pra uma criança. Meu Deus do céu, não vou te deixar dormir essa noite. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, mantenha assim, mantenha a sua inocência. E logo depois disso, a Lily acaba dormindo ali sozinha. E o Zenos tem que ir pra ela pra cama. Ela fala que não ia deixar ele dormir, mas ela dormiu logo em seguida. Após a Lily dormir, né, a Krishna pergunta ali pro Zenos se ele sabia quem eram os comerciantes de escravo que haviam sequestrado ela, né? O Zenos disse que não, né? Que não conhecia o contato que o Zenos teve com aquelas duas pessoas foi muito curto, então ele não sabia quem era ou com quem tinha ligação aqueles comerciantes de escravos. Aí ela comenta sobre o tráfico de escravos naquela região, que parece estar bastante alto. Aí o Zenos comenta, então por isso você atirou em mim, ela fala assim, meu único defeito é pavio curto. Ele comenta dos defeitos da qual você parece ter muitos defeitos. Aí ela começa a falar ali que ela, como membro da Guarda Real, deve ser perfeita, assim como herói do povo. Ou seja, ela colocou na cabeça dela que para ser uma heroína do povo, ela tem que ser perfeita, com no máximo um único defeito. Por isso que ela sempre diz: meu único defeito é isso, meu único defeito é aquilo, mas ela tem vários defeitos, como já deu pra perceber. Mas ela colocou na cabeça dela que ela tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita, tem que ser a heroína perfeita pelo povo. Aí ela muda de assunto e começa a falar de novo, né? Você é um mestre mago que aperfeiçoa a defesa, né? Aí ele nega, né? Obviamente, só que ela parece não escutar ele e começa a falar: se alguém dominasse a magia de cura, assim como você fez com a magia de defesa, essa pessoa também seria capaz de regenerar membros, né? Regenerar um braço. Aí quando os anos eu começar a falar, tipo assim, questionar, pô, os outros curandeiros não podem fazer isso, né? Regenerar membros, né? Ela nem deixa ele falar e meio que vai cortando. Não, isso é impossível, né? Isso não é provável. Só se a pessoa fosse um santo ou algum tipo de curandeiro secreto de altíssimo nível para ser capaz de fazer tal coisa. Aí ela começa a especular esse tipo de coisa e o Zeno, né, que parou de falar o que ia falar, né? Tipo assim, opa, pelo que ela tá falando, mas nem o curandeiro pode fazer regenerar membro como ele fez com a Zofia. Ele questiona o que tem isso, o que tem a ver alguém ser capaz de regenerar membro ou não. Ela fala, não, que eu tinha feito um dano considerável no braço da Zofia, só que agora o braço dela tava normal, tava intacto. Então eu imagino que alguém que fez o braço dela melhorar, ou seja, alguém capaz de curar o braço dela ali, seria alguém que teria bastante influência sobre ela, né? Alguém, uma pessoa cujo qual você escutaria as palavras. Então, basicamente aqui, a Krishna bota o seu tic-teco pra funcionar e começa a desconfiar que o mediador pode ser alguém com habilidades de cura. Foi por esse caminho. Bom, ela tinha um ferimento grave, não tem mais ferimento grave, então a pessoa que curou ela deve ser o mediador.
E o raciocínio dela tá certo. A pessoa que curou ela realmente é o mediador que tá bem na frente dela. E determina ali que vai prender a pessoa que estava agitando as favelas, né? O mal original, o mediador. Então os Zenos, vendo que ela tem muita hostilidade para com a favela, né, por assim dizer, ela pergunta o que faz ela se sentir tão ameaçada pelas favelas. Então ela conta ali a história da mãe dela. Ela fala que a mãe dela cozinhava comida e servia nas favelas ali para as pessoas pobres, né? Todo dia ela levava lá comida para os mais pobres e humildes. Contudo, um dia ela acabou morrendo. E ela morreu na favela e a Krishna acredita que foi alguém da favela que matou sua mãe, por isso que ela se sente ameaçada pelo povo da favela. Sente que o pessoal da favela pode ameaçar ali as outras pessoas, né? De uma classe maior, da aristocracia, nobreza, por assim dizer. Então, depois da morte da sua mãe, ela decidiu que ia se tornar uma heroína invencível para poder combater a todos os criminosos. Aí ela vai comentando ali também que a sua firme vontade para com seus deveres rendeu a ela o apelido de Rosa de Ferro, mas não era apenas por conta dessa firme vontade. Ela também comenta que desde aquele dia, desde o dia que ela perdeu a sua mãe, ela também não sorri mais, não consegue mais dar um sorriso. É por isso o rosto dela parece ali com uma máscara de ferro, algo nesse sentido. Porque tá sempre normal ali, ela não dá nenhum sorriso, não esboça nada. Então, além da sua determinação para cumprir seus deveres, a sua expressão também combina ali com o apelido dela de Rosa de Ferro. No outro dia, né, Krishna tinha saído ali para fazer o serviço dela e falou para os Zenos que voltava à noite, então ele estava aproveitando para poder atender seus clientes, no caso a Sofia. A Carmila comentando ali para os Zenos não se preocupar muito com a história dela, pois a Carmila já tem mais 300 anos e viu bastante histórias similares com a dela na favela, então é algo bastante comum, né? Nas favelas pode acontecer várias coisas com as pessoas que fazem elas mudar sua vida de uma hora para outra, então assim, coisas como aconteceu com a Krishna também acontece com outras pessoas, infelizmente. Então, né, o Zenos estava ali curando e conversando com a Sofia também, né? A Sofia mencionando que um dos subordinados dela tinha visto a cavaleira lá. E nessa hora, o que que aparece? A Krishna, ela volta por ter se perdido. E aí as duas ali, a Sofia, ao ver a Krishna e a Krishna ver a Sofia, já pega e já saca ali as suas armas e já se preparam pra lutar. E uma questionando o que que a outra tava fazendo ali. Cara, e é muito engraçado que a Carmila fala nessa hora, você tá parecendo um marido que foi pego traindo a sua esposa. Porque ele falou, não é isso que você tá pensando, não é isso. Cara, realmente pareceu com o marido sendo pego pulando o muro. Ali tenta intervir, apaziguar as coisas, né? Falando que a Sofia se perdeu, estava pedindo informação ali. Falando, não, só tá perdida, não esquece nada, só veio aqui pedir informação. Aí a Krista vai finge que acredita, pelo menos parece fingir que acredita ali nessa história de se perder, né? A Sofia tenta dar trela pra isso e a Krista vai, e aí, teu braço? Quem foi que curou teu braço? Vamos? Quem? Eu quero saber quem foi que curou, porque essa pessoa tá reunindo aí os criminosos do submundo para ameaçar os moradores inocentes ali, né? Ela basicamente tá falando que o mediador tava juntando as gangues tudinho pra ameaçar o povo inocente. E a Sofia meio que acha graça isso, ameaçar os inocentes. Tu acha que o cara quer ameaçar os inocentes? E ela até se reconhece como uma canalha de segunda e fala ali uma coisa que é a realidade pra Krishna, né? Manda a realidade ali pra Krishna também. Ela fala pra Krishna que você pode encontrar bandidos em todo nível da sociedade, seja do baixo escalão ou do alto escalão, em todo nível da sociedade você acha pessoas ruins, bandidos, criminosos. E isso é um fato. Há pessoas boas e ruins em todos os níveis da sociedade, sem exceção. Todos os níveis tem aquela maçã podre, uns mais, outros menos, mas todo nível da sociedade tem. Aí a Sofia, meio que para tentar dar mais luz ali a Krishna, né, que estava questionando o que isso tinha a ver, fala, os cavaleiros já estão investigando tráfico de criança, né? E fala que o chefe do crime, né, desse crime envolvendo as crianças, é um aristocrata, ou seja, alguém que tem poder. Alguém de alto escalão, não alguém da favela, um pobre lá. É a pessoa que tá no alto escalão que tá fazendo isso. A Krishna até tenta contra-argumentar que a rede de tráfico de crianças está concentrada ali na favela, mas sinceramente isso é meio óbvio. Você do alto escalão, você vai concentrar o seu meio ilegal, né, seu trabalho sujo ilegal, em um polo longe do seu. Você não vai colocar dentro do seu polo, você vai fazer em outro polo. Isso é meio óbvio, mas parece que a Krishna, o tic-tac dela dessa vez não estava batendo bem não. Não é porque algo está concentrado em um lugar que significa que aquele local seja a origem, né, que o vilão principal vai estar lá, a mente por trás vai estar lá. Pode estar, mas não significa necessariamente vai estar, geralmente vai estar em outro lugar. Então, a Krishna pede ali o nome, beleza, quem que você acha que é então responsável por isso? E a Sofia fala ali que é o Calendó, e a Krishna meio que não acredita nisso. Fala, pô, você tá brincando, você tá zoando com a minha cara. O cara aí é um filantropo que apoia os órfãos, né? Apaixonado por educar órfãos e tudo mais. Ele quer ajudar as crianças e o cara vai estar envolvido no tráfico de crianças, sendo que ele quer ajudar as crianças. Não tem lógica isso na cabeça da Krishna. E a Sofia fala ali que a Krishna ela tá sendo enganada pela fachada das pessoas. E começa a falar do mediador, né? Que o mediador não é assim, que o mediador não se deixa enganar pela fachada das pessoas, né? O mediador não julga ninguém pelos seus status ou aparência. Ele apenas salva as pessoas que precisam daquilo. E até comenta que o mediador também salvaria a Krishna ali se fosse necessário. Obviamente, ia cobrar um preço por isso, mas para a infelicidade da Sofia, que preferiria ver a Krishna falecer,
o mediador, no caso o Zeno, salvaria a Krishna também, se fosse necessário. E ainda joga na cara da Krishna que a ideia de justiça dela é uma piada, pois ela se convenceu, colocou na cabeça dela que todo mal vem das favelas. E ela tá errada em pensar assim, só porque todo mal vem de um único local. Não, tem o mal em todos os níveis da sociedade, como a própria Sofia havia dito. Mas a Krishna, ela acha, pelo menos até esse momento, ela acha que o mal só vem das favelas. Obviamente a Krishna fica muito irritada com isso, o Zeno vendo que ela podia tirar a qualquer momento, se põe ali na frente. Ela até pede pra ele sair da frente, só que fala que não, ele fala que a Sofia é paciente dele, que ele é o mediador, né? Ele fala, não, eu sou o mediador que você tá procurando. Só que a Krishna não acredita disso, fala, não, é impossível, o mediador é um mestre da magia de cura, não tem como você é um mestre da magia defensiva, não tem como você ser mestre em duas áreas diferentes, né? Aí os Zenos falam, eu não sou mestre de nada, mas assim, a magia defensiva e a magia de cura fazem parte do mesmo barco, não são tão diferentes assim. Uma complementa a outra, né? Só que a Krishna não entende nada disso, não acredita nessas coisas. Bom, a Krishna não acredita naquilo que o Zenos está falando, né? Pois na escola de magia nunca ouviu nada parecido, que magia defensiva e de cura tem a ver, né? Tem ligações ali uma com a outra. Mas que a única coisa que estava clara ali pra ela é que o Zenos estava do lado do semi-humano e do lado do mediador, então ela ia arrumar base em outro lugar e sai dali falando que o povo precisa de um herói perfeito. Ali ele vai até a porta, né, e vê pra onde que a Cristina tá indo, e ele fala, opa, ela tá indo pro lado oposto das favelas. Então os Zenos começam a pensar, meu Deus, senti a direção dela. Só que então vem algo na cabeça dele, não, será que ela tá indo lá de propósito? Será que ela vai dar pelo menos o benefício da dúvida porque a Sofia disse, né? E é exatamente isso, né? A Cristina acaba indo lá na casa desse calendor, né? Felizmente ela dá ao menos o benefício da dúvida para o que a Sofia disse, pois ela podia continuar muito bem com a sua visão fechada, né, centralizada, e ignorar o que a Sofia disse. Não, ela tá falando maluquice, absurdo, o cara lá é um filantropo, ajuda as crianças, não tem como, né, ignorar isso, mas ela pelo menos deu o benefício da dúvida. Aí vai lá falar com o Calendor, né, visita aquele lá, pede, tô sabendo que você tá sendo muito alvo de bandidos, criminosos, eu queria dar uma olhada no seu sistema de proteção. Ela conversou lá com o Calendor, aí o Calendor sim, né, ele parecia meio preocupado, ele fala, não, mas tá tudo bem, você pode dar uma olhada. Ele até comenta que seria melhor se ela marcasse uma data, né, tivesse agendado para ele poder mostrar o sistema de proteção dele, né, de defesa. Mas ela fala, não, tem que ser assim mesmo, ele é uma inspeção surpresa para saber como que é o nível normalmente da sua segurança aqui. E o Calendor aceita e nem começa a mostrar a sua casa ali para Krishna, né? E ela tinha deixado as suas armas na entrada, ela entrou desarmada lá dentro. E começou ali, né? O Calendor mostra a área ali pra ela. Então, após o passeio, eles voltam lá pra sala inicial. E até aquele momento ela tava achando que tava perdendo tempo, né? A Sofia apontou que ele era o líder, mas não tô vendo nada demais aqui. Ela até elogiou, pô, sua segurança é de primeira, que ela não tá bem segura e tal. E quando ela ia apontar ali um defeito que ela acabou vindo, né? Que era sobre a distribuição, ela pegou e ficou calada. Ela falou, não, deixa eu guardar isso aqui pra mim. Então ela fica calada, o cara até pergunta se chama de errado. Ela fala, não, nada não, eu posso ir no banheiro, né? Pergunta se pode ir no banheiro antes de sair. E se retira dali, né? Alegando que ia no banheiro. Então ela fala, pô, o cara é um aristocrata do médio escalão alto, ele tem muito guarda, a divisão dos guardas tá muito desproporcional, a entrada dos fundos tem muito mais guarda do que a da frente, né? Ou seja, ele focou muito mais na proteção lá. Então ela ficou desconfiada de que podia haver algo ali, né? Então foi investigar. E ela acaba achando uma passagem ali, né? Que leva pro túnel que estava embaixo ali da mansão, né? Achou meio que um poço ali, desceu e lá viu as crianças, né? Ela achou ali, viu as crianças lá presas, amarradas, vendadas as crianças. E ela percebeu ali que a Sofia estava certa, né? Ela estava tentando tranquilizar ali as crianças, falando que ia atirar dali, só que aí o próprio Calendor chega ali e começa a atirar nela com as armas que ela tinha, então, e ela fica bastante ferida. E aí tem até o Calendor dando aquele discursinho ali, ele fala, você é uma cavaleira, você devia ficar cuidando da plebe, não sei o que, não quero os cavaleiros farejando aqui minhas coisas, se metendo na minha vida. E a Krishna toda ferida ali, quase à beira da morte, pedindo desculpas ali para as crianças, pô, vou falhar com as crianças, não vou conseguir ser a heroína deles. Pra mãe dela que já tinha falecido, ela vendo ali seu final. E o Calendor já tava vindo matar ela, mas a Sofia aparece ali, os Zenos aparecem logo depois, né? Os dois acabaram seguindo ela ali, né? O Zenos ficou desconfiado e pediu pra Sofia levar ele pra lá. O Calendor, né, fica meio que surpreso por mais dois caras aqui, né? Ele reconheceu ali a Sofia, né, que era dos homens lagartos, matar um bandido aqui, ninguém vai sentir falta, né? E o Zeno chegou lá, algumas coisas lá pra Krishna, né? Que foi uma jogada arriscada e tudo mais. E que foi fazer uma visita domiciliar ali pra ela. O Calendor atira ali nos Zenos até descarregar a arma. E quando descarregou, joga fora. Aí pega a outra ali do bolso de trás dele, né, que tinha colocado por dentro da roupa. E começa a correr dali, meio que tentando fugir, só que cai no chão. Aí o Zenos vai, pega a arma e aponta ali pro Calendor. Temos ali o Calendor começa a falar: você não pode apontar arma pro nobre, não sei o que, naquele discursinho mequetrefe, por favor, baixa a arma, atira em mim, tem piedade, vou fazer o que você quiser. Aí ele vai e começa a pedir desculpa ali pros Zenos por ter atirado nele. Aí o Zenos, obviamente, demonstra que ele não é suficiente, então ele vai pedir desculpa pra mulher também. Só que ainda era insuficiente, né? E o Calendor pergunta: o que mais você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E o Zenos, vendo que o cara não percebeu a quem realmente ele deveria pedir desculpas, né? Fora que as desculpas que ele tava pedindo não era nem do coração, era da boca pra fora, não era nada demais. Obviamente, o Calendor tinha que pedir desculpas para as crianças que ele havia sequestrado. É como ele não se tocou nisso, o Zenos foi e atirou nele, né? E o Calendor saiu rolando e as roupas dele viraram quase tudo pó. Krishna tá jogado ali no chão, bastante ferida, pergunta se o Zenos matou ele. O Zenos fala que
o limitador estava ligado, então provavelmente não vai estar morto, e não é dever dos Zenos ali julgar o Kalendor. Aí a Krishna, na beira da morte, fala pro Zenos relatar o que havia acontecido pros cavaleiros, né, pra ordem ali. Só que o Zenos fala, você quer empurrar essa chatice pra mim? Isso aí é seu trabalho. Então o Zenos vai e analisa ali os ferimentos dela e cura ela completamente. Aí ela começa a ver aquilo e fala, pô, Zenos, você é um herói por acaso? Só que não, é só um curandeiro clandestino ali de uma clínica decadente. Aí após terminar o serviço, ela já tá de pé ali, fala, Zenos, você é o mediador? E fala, pô, mas era o que eu tava falando antes, eu falei que eu sou o mediador. Aí a Krishna, né, ali meio deprê, ela começa a falar que não era uma heroína, que ele que é um herói perfeito, aí os Zenos cortam e falam, não existe isso de herói perfeito. Ele fala que as pessoas que lutam por algo, elas vão acabar se machucando de uma forma ou de outra, e que essas pessoas precisam de curandeiros como ele. Então ele tá lá pra curar as pessoas que lutam, buscando pelos seus objetivos, pelos seus desejos. É isso que ele faz, basicamente. E os Zenos falam ali pra Krishna que para eles, né, no caso das crianças, ela era a heroína. Então ela vai olhar ali pra trás e ver as crianças, né? As crianças preocupadas, querendo saber se a heroína estava bem, se estava tudo bem, se ia dar certo, né? O que estava acontecendo ali, que eles estavam vendados. E os Zenos falam que ela foi a primeira a agir, então ela é a heroína nesse caso. Aí ela pega, né, fala, eu fico pensando ali, depois vai até a criança e fala pra elas que vai ficar tudo bem, que vai tirar elas ali, né? Conforta ali as crianças, né? Dá mais tranquilidade pra elas. Afinal, vai saber quanto tempo elas estavam ali jogadas, encarceradas, vendadas. Tinha escutado uma voz de esperança, mas depois uma questão de luta ali, vai saber se a mulher estava bem ou não, a esperança que tinha chegado para eles, será que foi tirada deles? Será que eles vão sair dali? Aí ela vai lá, fala com as crianças, conforta elas, né? Falando que vai ficar tudo bem, que vai tirar elas ali. Aí as crianças agradecem ali, né? Falando, e ela começa a falar da mãe dela. Ela pensava que a mãe dela tinha sido apenas uma pobre vítima ali, só que ela se lembra que os olhos da mãe dela estavam sempre brilhando, enquanto alimentava as crianças ali da favela com a comida que ela tinha preparado. Aí os Zenos fala ali pra Krishna, assim como você é heroína para essas crianças agora, a sua mãe provavelmente foi a heroína de alguém naquele momento. Aí a Krishna fala ali alguns defeitos que a mãe dela tinha, né? Por desajeitada, apressada, irritadiça, esquecida. Que curiosamente são os defeitos que ela também tem, né? A Krishna acaba herdando esses defeitos da mãe dela. E com lágrimas nos olhos, ela fala que apesar de todos esses defeitos que a mãe dela tinha, a mãe dela era a heroína dela. Então eles tiram as crianças dali, né? Os homens lagarto ajudam no resgate das crianças, né? A Zofia até avisa ali pros Zenos, ó, melhor a gente sair daqui logo que os Cavaleiros Reais vão perceber essa comoção em breve, então é melhor a gente dar no pé. E os Zenos falam, não, beleza, vamos voltar lá para as sombras. Mas a Krishna, assim, antes dos Zenos sair, né, por completo, né, questiona ele por que, que ele foi lá, né? Por que, que ele foi ajudar ela. E ele fala que foi pelas contas não pagas, né? Ela tinha alugado o quarto, a cama lá dele, dormiu lá e não pagou a conta. Ele falou, não, eu vim atrás de você porque você não pagou a conta. Você alugou lá e não pagou a conta. E também vou acrescentar à sua conta as curas aqui que eu te fiz aqui agora, o processo de cura que eu tive. E assim, o Krishna escuta aquilo, acha até que é uma piada, né? Tanto que ela dá uma risada ali. Aí os Zeus até comenta, olha só, parece que você consegue rir agora, né? Ele fala, sorriso meio estranho, a Sofia completa que ela ficou ainda mais assustadora, sorrindo. E a Krishna fala, não, então eu entendo, então eu consigo sorrir agora. E meio que rebatendo ali, a Krishna fala, eu não sorri há muito tempo, então não ser boa nisso é algo natural. Esse é apenas um dos. Quando ela fala um dos meus. O meu único defeito, né? Quando ela fala esse é apenas o meu único defeito, ela para e fala esse é um dos meus muitos defeitos, né? Ela corrige e se aceita agora como uma pessoa que não tem apenas um defeito, mas sim como uma pessoa falha, que tem vários defeitos. Ela se aceita agora com os vários defeitos que ela tem. E assim termina esse quarto episódio, né? O episódio voltado mais aí na Krishna, né? Que foi apresentada no episódio passado. E ela já teve um crescimento nesse episódio, né? Mostrou ela tendo um crescimento, como vemos aí. Ela era alguém que queria se tornar uma heroína perfeita, né? Alguém que protegia o povo e tudo mais. Só que ela tinha uma visão muito limitada, acreditando que todo o mal vinha das favelas, justamente porque a sua mãe morreu ali nas favelas, né? Por ter morrido por algum criminoso ou algo do tipo. E fazendo um parênteses aqui rapidão, eu não duvido nada que no futuro essa questão da morte da mãe da Christian volte como tema e acabe se descobrindo que foi alguém, que foi algum nobre, alguém de influência que conspirou para matar a mãe dela. Eu não vou ficar surpreso se isso vier a acontecer no futuro. Não vou ficar surpreso. O episódio também foi muito divertido por conta da Carmila, que ela tinha feito o prenúncio no episódio passado que ia acontecer com os Lennos e os Lennos descrentes. Não, isso aí não vai acontecer, não tem como. E aconteceu e a Carmila se divertindo, a Carmila também se ensinando. Deus sabe o que ela pra Lily, pelo amor de Deus. Eu não vou te deixar dormir essa noite. O que a Carmila tá ensinando pra criança? É bom que eu tenha sentido uma conversa séria com a Carmila depois sobre isso, né? Porque, pô, ensinar isso pra criança. Se foi um episódio bastante legal, divertido, até esses momentos mais leves, divertidos. A Christian, apesar de ser uma personagem bastante séria e centrada, né? Esses defeitos dela acabam deixando uma personagem divertida. E bom que no final do episódio já mostrou ela aceitando esses defeitos dela. Ela ainda pode buscar ser uma heroína, mas aceitando os seus defeitos, né? Ela conseguiu ali ajudar as crianças, né? Os Zenos ajudou ela lá. Ela ao menos fez a questão de dar o benefício da dúvida para a informação que a Sofia deu para ela ali. E os Zenos, que lá no início estava tentando esconder seu mediador, teve que se revelar como mediador, apesar que ela só foi entender de fato
no final do episódio que o Zenos é o mediador após ver ele curando ela, né? E aqui acho que o Zenos vai talvez comece a ter um pouco mais de senso sobre suas habilidades, né? Depois dessa declaração da Zofia fala, não, alguém capaz de gerar um membro deve ser um mestre especialista naquela área, né? Talvez o Zenos comece a captar um pouco mais que as habilidades dele é acima da média dos outros. Talvez, né? Talvez, vamos, quem sabe no futuro. Mas eu acho que com o tempo ele vai captar que ele tá acima dos outros, apesar de achar que estava abaixo, mas ele vai entender que estava acima do nível da maioria, pelo menos. É um episódio que eu gostei bastante, né? Teve mais focado na Krishna, já teve uma interação ali entre eles, mais uma mulher perigosa para esse núcleo de personagens. E agora esperar pelo próximo episódio para saber o que vai acontecer, né? Meio que fechou aqui um arco aqui, pelo menos na minha visão, fechou esse arco aqui, o arco de apresentação das 3 líderes do submundo, que acredito que vão ser as personagens mais centrais do núcleo, talvez a Krishna agora comece a entrar, a participar mais também. Agora, bora esperar pelo próximo episódio para ver o que acontece. Acredito que os Zenos, aos poucos, deve ter mais, agora por ligação com a Krishna, deve ter alguma ligação com dentro da cidade, talvez até sair um pouco mais das favelas e comece a trabalhar, né? Ter que ajudar ali em outros polos fora da favela também, né? Acabar se expandindo, acabar sendo mais conhecido depois dessa questão aí envolvendo a Krishna. E bora ver se ainda vão atrás dele como mediador, né? Se vão achar ele um perigo ainda. Sempre que ele só quer ficar lá de paz, na boa, né? Bora ver se a Krishna vai puxar ele pra mais problema ou não, se vai deixar ele quieto lá. Enfim, me digam o que acharam deste episódio. Eu gostei bastante. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.